Ei pessoal, bem-vindos à quarta temporada do Resgatando Juiz de Fora. Tava com saudade de vocês, a gente deu uma pausa, ficou um tempinho fora e a gente está voltando aqui no campo do Granbury, aqui em Juiz de Fora, para contar para vocês a história do futebol na nossa cidade. Mas por que eu estou exatamente aqui no campo do Granbury? Bom, isso vocês vão saber já já, porque essa história vai surpreender vocês e vão deixar vocês cheios de orgulho. Pessoal, a gente está aqui então para começar com o Ricardo Wagner. Ele é cronista esportivo e é presidente da Liga de Futebol daqui de Juiz de Fora. E eu já começo, Ricardo, tudo bem? Tudo bem. A gente já começa perguntando para você, por que a gente está, primeira coisa, por que a gente está exatamente aqui nesse campo, aqui no campo do Granbury? E você pode contar um pouquinho para a gente também sobre a história, do início da história do futebol aqui em Juiz de Fora? Pois é, claro, é um prazer, né, a gente falar, estar num local tão bacana, tão emblemático para o nosso futebol, não só em Juiz de Fora, mas também para o nosso futebol do Brasil, porque aí entra inclusive uma polêmica histórica sobre o nosso futebol. Temos a questão legal do futebol, que é os registros oficiais com o Charles Miller, mas muito antes disso nós temos registros aqui na cidade. Nós já tínhamos bola rolando aqui em Juiz de Fora, no Instituto Granbury, na iniciativa do professor Lander. Então é uma coisa muito bacana. Temos também alguns registros de que a própria Academia de Comércio, com os padres, já tinham também algumas partidas de futebol, mas no Brasil é aquela história, não é quem registra que é dono, né? Então ficou essa história do Charles Miller. Mas é uma história muito bonita que registra, sim, esse início do futebol em Juiz de Fora. Juiz de Fora, ela é pioneira em várias questões, em vários momentos da história do nosso Brasil, e com o futebol também nós temos essa identidade muito bacana. A gente está aqui com a professora Andréa Lopes, ela é reitora do Instituto Metodista Granbury e vai falar para a gente sobre essa história da primeira partida de futebol ter acontecido aqui. Professora, pode falar para a gente um pouquinho a respeito disso? Desde os primórdios da fundação do Instituto Metodista Granbury, em Juiz de Fora, sempre houve essa preocupação com o corpo são, com a mente sã, com a espiritualidade. Então, por isso, o primeiro reitor, né, o Lander, ele trouxe era da Inglaterra, trouxe para Juiz de Fora, no campo do Granbury, o futebol, que não era conhecido pelos alunos, nem conhecido aqui no Brasil. Então, em 1893, ele marca o primeiro treino, a primeira partida de futebol no campo do Instituto Metodista Granbury. E tem toda a documentação, fotos da ata, fotos do relatório do reitor, referendando, né, o dia em que essa partida aconteceu. Dali para frente, o futebol passou a arrebatar os corações juiz-foranos. Eu perguntei ao Ricardo se a gente tem documentos bem do início sobre as partidas e os clubes daqui da nossa cidade. O bacana é nós termos, né, história para contar. E estes registros documentais, eles são muito importantes. Temos livros de ata, que eram todos, né, manuscritos, caneta de pena na época ainda, molhava a caneta para poder escrever, que retrata todas as reuniões, a fundação da entidade, os conselhos divisionais, que eram as reuniões que reuniam os clubes para eles votarem e definirem como seriam os campeonatos. E temos alguns registros, inclusive a história de Juiz de Fora mostra isso. O Geraldo Guerin foi uma pessoa que gostava muito do nosso futebol, ele era um apaixonado pelo futebol e pela estatística. E ele fazia cuidadosamente quadros na cartolina, também pintado com as cores da liga, com as cores do clube, retratando jogos, renda, público, artilheiros, classificação. E nós temos alguns desses registros ao longo dos anos. Como temos também o quadro de filiados à Liga de Futebol, os primeiros jogos aqui em nossa cidade, né, do Tupi com o Tupinambás, depois com o Tupi e o Sport, e até os tradicionais campeonatos regionais que a Liga realizava.
com equipes de Cataguases, Leopoldina, Muriaé, São João del Rei, chegávamos até Conselheiro Lafayette, Bicas, Rio Novo, enfim, Barbacena. Tivemos equipes de Barbacena como o Olympique, campeã aqui em Juiz de Fora. O Social Olímpico e Ferroviário de Santos Dumont, também campeão de nossa cidade. Então, assim, um material amplo, como também as fichas de atletas. Antes os atletas tinham que ir à Liga de Futebol fazer um exame médico, tinha um médico dentro da entidade que os recebia e dava lá o ok. A ficha com o retrato, com as diversas transferências, né? Começou no time A, foi para o time B, passou pelo outro, toda a história esportiva dos atletas. Então, por exemplo, o João Pires foi presidente do Tupi, o Aloysio Tavares, que jogou no Sport Clube Juiz de Fora, dentista, também jogou no Flamengo. E a partir desses registros, com o futebol crescendo, né, e em todo o mundo, em especial no Brasil, que virou o país do futebol, nós passamos a ter o futebol organizado, que é o futebol gerenciado pelas entidades. No caso, tivemos na época, né, a Confederação Brasileira, e aqui em Minas Gerais, a Associação Mineira de Esportes, a Subliga Mineira de Desportos Terrestres. Nós tínhamos muito uma condição ainda de que as ligas ou as entidades esportivas, elas eram de desportos, não só de futebol, porque elas também aglutinavam outras modalidades esportivas. Só mais à frente é que elas foram ficando somente com o futebol e foram criando, né, outras entidades das outras modalidades esportivas. Tanto que a CBD, né, a Confederação de Desportos, foi muito famosa até virar a então conhecida CBF. E nós tivemos, né, os nossos momentos com a fundação da Liga de Futebol em 1918. E o que precede essa fundação são os 3 grandes clubes de nossa cidade. A fundação do Tupinambás em 1911, a fundação do Tupi Futebol Clube em 1912, a do Sport em 1916, e esses 3 clubes, junto a um já extinto Esporte Clube Renato Dias, em 22 de fevereiro de 1918, fundaram a Liga de Futebol de Juiz de Fora. Aí nós começamos a ter as primeiras competições oficiais, começamos a ter os primeiros contatos com Belo Horizonte, que também já tínhamos iniciativas esportivas por lá, e foram também sendo criados os tradicionais clubes amadores. Tínhamos muitos clubes de fábricas, né? Nós tínhamos a Industrial Mineira, que era uma fábrica têxtil aqui na cidade, na nossa grande época da Manchester Mineira, e tínhamos o time da Industrial Mineira, tínhamos Volante Futebol Clube, e aí foram os clubes de bairro, como nós temos o Esporte Clube Benfica, o Esporte Clube Borboleta, com a própria colonização alemã na Cidade Alta, no bairro Borboleta, e aí de norte a sul, de leste a oeste da cidade, outros tantos clubes e equipes foram criadas até os dias de hoje. O futebol juiz-forano finca as suas raízes. Surgem as rivalidades bastante acirradas, inclusive porque as pessoas passaram a ter os seus times de coração. No segundo episódio de Resgatando Juiz de Fora, a gente vai continuar contando a história do futebol aqui na nossa cidade. Dessa vez, a gente vai falar sobre os clubes que surgiram, qual é a história deles, qual é a importância deles aqui para a nossa cidade, alguns deles com uma memória afetiva muito grande para a população. Então, eu te espero na semana que vem para o segundo episódio de Resgatando Juiz de Fora sobre o futebol da nossa cidade. Até lá!